Tudo bem? Que a paz esteja com vocês. É um prazer estar com vocês mais uma vez para mais uma aula de matemática. Hoje estaremos estudando sobre a reta, mais uma aula de geometria. Tá, pessoal? Reta é um conjunto de infinitos pontos. Tá? Então, na aula de hoje nós iremos estudar sobre as posições relativas da reta em um determinado plano. Tá bom? Então vamos lá. Ó, por um plano, por um ponto P qualquer, passam infinitas retas. Como você pode ver, aí nós temos um ponto P qualquer em um plano, e por esse único ponto passam aí uma infinidade de retas. Claro que essa representação é só uma representação genérica. Isso significa que, e também resumida, significa que por um único ponto, passam muito mais retas do que o representado nessa figura. Por isso a expressão, a afirmação que por um ponto P qualquer em um plano, podem passar infinitas retas por esse ponto, tá? Agora, por dois pontos distintos, A e B, passa uma e só uma reta. Então nós podemos usar aí essa representaçãozinha, né, de A sobre B. Ficou um pouco escuro, não deu para destacar o símbolozinho em cima do AB, mas tem uma setazinha, um traçozinho em cima desse AB, indicando que a reta R passa sobre, né, ou por, passa, não é sobre, ela passa nos pontos A e B, mas nesse caso aqui, essa reta R está representando que ela passa pelos pontos P e Q, que é a mesma coisa que AB. O que importa para nós aqui é descobrir, compreender que por dois pontos distintos, nós traçando uma linha reta entre esses dois pontos, apenas uma reta passa por esses dois pontos. Repare que quando nós temos um único ponto, por ele passam infinitas retas, mas quando temos dois pontos distintos, então por esses dois pontos passam apenas uma reta. Tá? Então é importante que a gente tenha essa compreensão, tá bom? Agora vamos falar sobre as posições relativas, de duas retas em um plano. Aí observe esse pequeno mapa de parte de uma planta de uma cidade, né? Olha só, nós temos aí várias ruas. Nós temos a Avenida Violeta, nós temos a Rua Flor de Lótus, nós temos a Rua Tulipa, temos a Rua Dália, nós temos a Rua Magnólia, a Rua Hibisco, nós temos a Rua Alfazema, nós temos a Rua Begônia e assim por diante. Nós temos aqui uma quantidade considerável de ruas. O que nós temos que considerar? Que a cidade, na verdade, a parte dessa cidade, ela representa o plano, tá? O plano onde as retas estão inseridas. As ruas, elas na verdade nos dão a ideia das retas que estão nesse plano. Então vamos analisar aqui a Rua Violeta com a Rua Flor de Lótus, por exemplo. Elas são ruas paralelas. Por que elas são paralelas? Perceba que elas não têm um ponto em comum. Elas não se cruzam em nenhum momento. A Rua Violeta com a Rua Flor de Lótus e também a Rua Alfazema. Você vê que essas três ruas que aparecem na planta, elas são ruas paralelas, porque elas não se encontram. A mesma coisa, a mesma análise, nós podemos fazer com a Rua Hibisco, com a Rua Tulipa e a Rua Magnólia, que são ruas já no outro sentido, porém essas três ruas elas são paralelas umas à outra porque elas não têm ponto em comum. Então
é importante a gente observar aí o que são retas paralelas ou o que são ruas paralelas. As ruas, como a gente sabe que a reta é uma ideia intuitiva, então as ruas elas dão para nós uma ideia de reta. Então se nós temos, por exemplo, 2 ou 3 ou 4 ruas paralelas uma à outra, então nós temos aí nessas ruas retas paralelas, tá? Aí nós temos o seguinte, fazer uma outra análise agora de retas concorrentes. A gente vai perceber que a posição dessas ruas ou dessas retas, elas vão modificar. O que são retas concorrentes? São retas que têm um ponto em comum, apenas um ponto em comum. Que ponto é esse? É o ponto de encontro. É onde uma rua se encontra com a outra. É onde uma reta se cruza com a outra reta. Lá onde elas se cruzam, esse ponto é o chamado ponto de intersecção ou ponto em comum que essas retas têm. Ou seja, o ponto que pertence a uma rua ou a uma reta acaba pertencendo a outra também. Por quê? Porque elas se encontram, elas se fundem ali naquele ponto e aquele ponto acaba pertencendo às duas retas. Por exemplo, vamos analisar aqui nesse mapa a rua Violeta com a rua Tulipa. Perceba que elas têm um ponto de encontro bem próximo, né? Elas têm uma esquina e um cruzamento. Então, nesse cruzamento é a interseção. E esse ponto de encontro faz com que essas duas retas sejam retas concorrentes, né? Elas são retas concorrentes porque elas se cruzam, elas se encontram e elas têm um ponto em comum. A mesma coisa acontece com a rua Violeta e a rua Magnólia, né? Perceba que elas também têm um ponto em comum. A rua Violeta com a rua Dália, elas também têm um ponto em comum. A rua Flor de Lótus com a rua Hibisco também tem um ponto em comum. A rua Alfazema com a rua Tulipa também são retas concorrentes, são ruas concorrentes. Então, essa é a ideia que a gente tem de retas paralelas quando não tem ponto em comum, quando não se cruzam, e retas concorrentes quando elas se cruzam, tá bom? Vamos mais adiante. Olha só, vamos ver aqui retas paralelas já, uma outra ideia. Nós temos aí a reta R e a reta S, tá? Em um desenho bem mais próprio, característico, né? Nós temos aí essas duas retas paralelas uma à outra e elas não têm ponto em comum porque elas não se cruzam. A mesma coisa que aconteceu, por exemplo, naquele mapa das ruas. As ruas que não se cruzavam uma com a outra eram paralelas, né? Então a mesma coisa acontece com as retas R e S nesse caso aqui. E aqui embaixo nós temos as retas concorrentes. E aí a gente tem a reta R e a reta S como retas concorrentes. E a gente percebe que elas têm um ponto em comum, que é o ponto de interseção, é o ponto Π. E exatamente esse ponto pertence tanto à reta R quanto à reta S, porque é o ponto que pertence às duas, é o ponto de encontro, tá? Dessas duas retas. Elas são chamadas de retas concorrentes e também retas secantes, justamente pelo fato delas se encontrarem. E aí temos aí um terceiro caso de retas, que são as retas coincidentes. E nesse caso aqui, ó, nós temos as concorrentes, uma repetição das concorrentes, das paralelas, e as coincidentes. O que são retas coincidentes, pessoal? Retas coincidentes, o nome já diz, são retas que coincidem. Ou seja, enquanto as paralelas não têm nenhum ponto em comum, e as concorrentes têm apenas um ponto em comum, e as retas coincidentes elas são diferentes desses dois casos anteriores. As coincidentes significa que uma reta ela tem todos os pontos em comum com a outra. Por exemplo, a reta A é igual à reta B, quer dizer que os pontos que pertencem à reta A, todos eles também pertencem à reta B. Tá? Então, isso que são retas coincidentes, é quando uma reta coincide com a outra. Tá, pessoal? Então, é isso aí, nossa aula de hoje fica por aqui. Obrigado por assistir a nossa aula. Inscreva-se aí no nosso canal, tá? Se você ainda não foi inscrito, e acompanhe todas as novidades que estamos sempre postando por lá. E até a próxima, se Deus quiser, tá? Foi um prazer estar com vocês.